Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num projeto de engenharia que é simplesmente incrível, o nosso próprio corpo. Pensem na anatomia humana como se fosse a planta baixa, sabe? Aquele blueprint super detalhado que permite a gente entender cada cantinho, cada estrutura. Então, vamos começar a explorar esse mapa fascinante. Mas antes de sair explorando esse mapa, a gente precisa fazer aquela pergunta fundamental. Afinal, o que é exatamente a anatomia humana? O que essa ciência estuda de verdade? Olha, a resposta é, ao mesmo tempo, super simples e bem profunda. A anatomia é a ciência que estuda a estrutura e a organização do corpo humano. Ou seja, é ela que nos dá um mapa detalhado para a gente conseguir navegar pela complexidade do nosso próprio ser. E para navegar por esse mapa, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, entender como o corpo se organiza, do micro ao macro. Depois, vamos aprender a linguagem da anatomia, para ler esse mapa do jeito certo. Em seguida, a gente foca na nossa estrutura de sustentação, os ossos, explora a arquitetura interna deles e, para fechar, faz um tour rápido pelos principais componentes. A nossa primeira parada, então, é entender a lógica por trás da nossa construção. Como é que o corpo se organiza, desde o menor tijolinho até virar essa estrutura completa que a gente conhece? É uma hierarquia impressionante se a gente parar para pensar. Tudo começa na célula, que é a unidade básica da vida. Aí as células se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos se juntam e criam os órgãos. Órgãos trabalham em conjunto formando sistemas, e, finalmente, a integração de todos esses sistemas dá origem ao organismo. É como uma sinfonia, com tudo cooperando em diferentes escalas. E olhando de um jeito mais amplo, a gente divide essa estrutura em grandes regiões, só para facilitar o estudo. Temos a cabeça, o pescoço, o tronco, que por sua vez inclui o tórax, o abdômen e a pelve. E, claro, os membros, tanto os superiores quanto os inferiores. Essa é a geografia básica do nosso corpo. Agora, todo mapa que se preze tem uma legenda, uma linguagem própria, né? Para ler o mapa do corpo humano, a gente precisa entender os termos e as convenções que os anatomistas usam no mundo todo. E o ponto de partida é sempre este aqui, a posição anatômica. Não importa como uma pessoa esteja na vida real, sentada, deitada, na anatomia, todas as descrições partem desta posição padrão. É como se fosse a nossa estrela do norte, sabe? Garante que um profissional de saúde no Brasil e um no Japão estejam falando exatamente da mesma localização, sem chance de erro. E essa posição padrão nos dá um vocabulário para localização. Por exemplo, os termos proximal e distal, eles se referem à distância da origem de um membro. Proximal é o que está mais perto, distal é o que está mais longe. Usando o ombro como referência, o braço é proximal, enquanto o antebraço já é distal. Bem lógico, né? O mesmo princípio vale para medial e lateral. É só imaginar uma linha que divide o corpo bem no meio. O que está mais pertinho dessa linha é medial, o que se afasta dela é lateral. Por isso que a gente diz que o coração tem uma posição medial, enquanto as costelas, que vão para os lados, são laterais a ele. Com a linguagem dominada, agora sim a gente pode explorar a fundação do nosso corpo, o esqueleto. Ele é, literalmente, o andaime que nos dá forma e que sustenta todo o resto. E que andaime, hein? É uma obra-prima composta por 206 peças num adulto. 206 ossos, cada um com um formato, uma função e um lugarzinho preciso no projeto do nosso corpo. Para facilitar o estudo, a gente costuma dividir o esqueleto em duas partes. O esqueleto axial é o nosso eixo central, crânio, coluna e costelas. Já o esqueleto apendicular é tudo que se prende a esse eixo, nossos braços, pernas e as estruturas que conectam eles ao tronco, como os ombros e o quadril. E olha, não vamos nos enganar, os ossos fazem muito mais do que só dar sustentação. Eles protegem órgãos vitais como o cérebro e o coração, permitem que a gente se movimente, funcionam como uma verdadeira fábrica de células sanguíneas e ainda servem como um banco de minerais essenciais. São incrivelmente multifuncionais. Vamos dar um zoom no nosso blueprint e ver de perto que o osso não é só uma peça maciça. A arquitetura interna dele é tão complexa quanto genial. Esse slide mostra perfeitamente os dois tipos de tecido ósseo. É uma obra de engenharia da natureza. Por fora, a gente tem o osso compacto, que é denso, forte, como uma armadura. Por dentro, o osso esponjoso, que é mais leve. Essa combinação otimiza a força e minimiza o peso. E é nesse interior que a mágica acontece. E essa mágica tem nome, hemantopoese. Dentro do osso esponjoso fica a medula óssea vermelha.
É lá que acontece a produção contínua de novas células sanguíneas para o nosso corpo. Uma verdadeira fábrica da vida que simplesmente não para de trabalhar. Bom, agora que a gente já entendeu os conceitos, a linguagem, a estrutura interna, vamos fazer um tour por alguns dos principais componentes do nosso esqueleto, começando pelo eixo central dele. Começando lá por cima, temos o crânio. Ele se divide em duas partes. O neurocrânio, que é tipo um cofre que protege nosso cérebro, e o viscerocrânio, que são os ossos que dão forma ao nosso rosto e nos permitem mastigar e falar. Descendo, a gente encontra nosso pilar central, a coluna vertebral. É uma pilha de 33 vértebras organizadas em regiões com funções diferentes. As cervicais dão mobilidade ao pescoço. As torácicas servem de âncora para as costelas. As lombares suportam o peso na base das costas e as sacrais e coxígeas são fundidas para formar a base da pelve. E conectadas às vértebras torácicas, temos as costelas. São 12 pares que formam uma caixa de proteção para o coração e para os pulmões. Elas são classificadas como verdadeiras, falsas ou flutuantes, dependendo de como se conectam lá na frente do corpo. E aqui está a ideia central. Nenhuma dessas peças funciona sozinha. O crânio, a coluna, as costelas, todos os 206 ossos trabalham juntos num sistema dinâmico totalmente interligado, criando algo muito maior e mais funcional que a simples soma das partes. Essa citação resume tudo de um jeito perfeito. Assim como a história ajuda a gente a entender como chegamos até aqui, a anatomia nos dá a base, a estrutura, para a gente entender como funcionamos agora. E isso nos leva a uma reflexão final. Hoje a gente olhou só para o andaime, para o esqueleto. Mas e os músculos que movem esse esqueleto? E o sistema nervoso que comanda tudo? E os órgãos que ele protege? Se a estrutura óssea já é tão complexa assim, que outros segredos o nosso corpo ainda guarda?